Rússia e Ucrânia, dois países com muitas semelhanças e também muitas diferenças. Países que já viveram momentos de relação amistosa, de tensões e de disputas importantes. O momento agora é de disputa, e movimentações de ambos os lados estão virando manchetes, chamando a atenção de todo mundo e gerando dúvida nas pessoas. Afinal, quais seriam os verdadeiros efeitos de uma guerra por lá para o mundo? E aqui no Brasil, alguma coisa mudaria? É o que vamos tentar te explicar no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Rússia e Ucrânia e as consequências globais e aqui pro nosso país Brasil, certo? Isso Hoje aí, por trás tá das deixando. câmeras eu tenho o Digo Blackson e é ele quem vai falar a meta de likes pra esse vídeo. Mano, eu ia falar, isso aí tá deixando a galera toda tensa, né, mano? Porra, a galera tá ficando tensa porque faz lembrar o que você já estudou lá na aula de história e fala assim, pô, cara, os caras faziam isso lá também naquela época. Será que vai realmente ter um conflito nesse porte, nesse tamanho, né? É algo que choca todo mundo. Então, a gente tá trazendo aí mais informações. A gente não gosta de ficar soltando o mesmo assunto assim na mesma semana direto. Sim. Mas muita gente tá pedindo, então a gente tá fazendo por pedido de vocês. Se vocês quiserem que a gente venha trazendo até boletins assim quase que diários, assim, na medida do possível, né? Quando tiver alguma notícia importante, a gente trazer para vocês, se vocês quiserem isso, a gente pode fazer esse serviço também, alinhado com o que a gente já faz. Soltando 2 vídeos por dia e soltando aí, tipo, Um extra, né? lembretezinho aí sobre o que tá acontecendo por lá, beleza? Comentem bastante então. E qual que vai ser a meta de like? 21.850. 21.850 likes e bora apresentar esse vídeo pra vocês. Bom, todo mundo já sabe que as tropas russas estão sendo movimentadas para próximo da fronteira com a Ucrânia, certo? Onde todo mundo está, inclusive, falando que pode ter essa tal invasão. E uma outra movimentação das tropas russas agora está também chamando a atenção. Essa outra movimentação foi para a Bielorrússia. A Bielorrússia e a Rússia fizeram um tratado recente e vai lembrar que a Bielorrússia tem toda uma influência ali do país do Putin. Inclusive, ela foi muito construída pelo Stalin, né? Então é um país com fortes ligações com a Rússia e que agora dá espaço para os russos como uma resposta de uma mobilização dos americanos. Essa mobilização anterior foi quando os americanos mandaram uma tropa de 3 mil homens para a Polônia, para ficar ao lado da Ucrânia. Então, Ali na tipo, divisa, cercando ali uma possível invasão para também estar próximo e poder agir, né? E a Bielorrússia fica ali entre a Polônia e a Rússia. Então, tipo assim, se aproximou da Polônia para... Opa, então tá todo mundo perto agora, entendeu? E toda a parte sul da Bielorrússia faz fronteira ali com a Ucrânia. Então isso está preocupando muito a Ucrânia e também está preocupando a OTAN, que é aquele grupo que eu já expliquei para vocês no outro vídeo, que se vocês não viram, vale a pena para entender um pouquinho melhor. Como resposta, os americanos já prometeram algumas tropas para os outros países que cercam a Rússia. Estônia, Lituânia e Letônia, que são os países bálticos que ficam ali cercados pelo Mar Báltico, certo? Então esses países têm um interesse muito forte da Alemanha em cima deles, que eu já vou explicar daqui a pouco qual que é esse interesse. E esses países se posicionando ali do lado da OTAN e com tropas, vai cercar a Rússia. Vai ficar ainda mais tenso do que está hoje. Antes era somente a fronteira da Ucrânia. Agora também está acontecendo a aproximação de americanos e OTAN pela Polônia, de russos pela Bielorrússia, de americanos e OTAN pela Romênia e uma promessa de americanos e OTAN pela Estônia, Lituânia e Letônia. Nossa, mano, os caras realmente... Já tá envolvendo muita gente, percebe? E o presidente da Bielorrússia justificou justamente falando o que eu disse, né? Falando que o medo dele é que a OTAN entre pela Polônia, então ele precisa ter soldados ali para deixar a população mais tranquila e o país mais tranquilo em si. A Alemanha até ontem, dia 9, ela não estava com uma postura ofensiva contra a Rússia de nenhuma forma, entendeu? Mas ela começa a demonstrar que pode, por exemplo, colocar a gente ali na Lituânia e começar a agir também junto com os aliados. Enquanto isso, do lado russo, um apuramento diz que 70% das tropas já estão ativas e prontas para qualquer tipo de confronto. Meu Deus, mano, 70%, cara. É muita... cara... Mano, já tá quase... É tipo assim, os caras estão tipo, realmente preparados, é isso que dá medo. Inclusive, o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, disse que a mobilização que aconteceu de Moscou até a Bielorrússia é a maior desde a Guerra Fria. Ou seja, Deus. é realmente um movimento semelhante daqueles momentos históricos que a gente estudou. E bom, a análise a partir disso é que basicamente o Putin está fazendo isso para mostrar para o mundo que eles ainda são uma grande potência. Por quê? Porque é um momento de enfraquecimento econômico dos americanos e também uma subida muito forte dos chineses. Os russos e chineses se aproximam muito no que eles consideram o modelo econômico deles, que é o comunismo, né? Onde eles
eles buscam o comunismo através do socialismo. Então ambos ali se conectam dessa forma e eles entendem que é um momento de mostrar para o mundo que tem poder. Você entende? É tudo geopolítica. Da mesma forma que americanos já fizeram em algum momento e todo país se aproveita do outro quando o outro está mais fragilizado. Isso porque também, em 1991, quando a União Soviética acabou, a União Soviética basicamente deu um recado para o mundo que a Guerra Fria tinha acabado e que tinha um vencedor. Eram os americanos. Tanto que a maior parte do mundo vive uma cultura mais próxima dos americanos do que dos russos. Então tudo isso é meio que para testar um nível de influência da Rússia, da Europa, da União Europeia no caso, né? E dos Estados Unidos, que são essas três potências que agora estão ali se degladiando, ali em cima do leste europeu, que antigamente pertencia à União Soviética. E para os russos, a Ucrânia não pode entrar para a OTAN de nenhuma forma, porque seria uma fronteira com o inimigo, entendeu? Com um possível inimigo de guerra. E seria muito fácil você posicionar tropas, você construir, por exemplo, vários locais militares muito fortes. Ucrânia, vira um país quase que uma base militar da OTAN, próximo à Rússia, e qualquer negociação com a Rússia, onde a Rússia queira aumentar um valor, algo do tipo assim, não vai ter essa opção, porque o medo de uma guerra vai ser iminente. Então tudo também é assim, é geopolítica dos dois lados, entendeu? Os dois pensando ali, tentando um ferrar o outro, essa é a verdade. Bom, e o próprio povo da Ucrânia também não está muito bem decidido o que é para acontecer lá ou não, entendeu? Basicamente a metade leste, que fica mais próximo da Rússia, está bem ligado à Rússia, tem parentes russos, visita constantemente, tem essa ligação, então vê algum sentido em a Ucrânia pertencer à Rússia de alguma forma ou ser mais dominada pela Rússia, certo? A outra parte que fica mais próximo do resto do Ocidente e do resto da Europa, pensa mais parecido com o resto da Europa. Então, vê que não quer ficar com a Rússia. É muito dividido, né, mano? E é bem dividido. Então, talvez, em algum momento, se pense até numa divisão territorial, como foi feito com Coreia, como foi feito com o Vietnã, com outros países que já foram unificados e em algum momento se dividiram. Bom, mas por que a Ucrânia tem toda essa importância e por que a Rússia tem todo esse poder com a Europa, que é gigante? É um monte de país com economia ali bem, né, bem estruturada. Por que todos eles estão dependendo da Rússia? Basicamente porque a Rússia, ela supre metade do fornecimento de gás e energia da Europa. Nossa, então, tipo, por que o gás lá é tão importante? O gás lá tem outros usos diferentes daqui. A gente aqui usa quase só como gás de cozinha, né? Uma casa ou outra usa como chuveiro e tudo mais. Coisas. Lá eles usam como chuveiro e eles também usam como aquecedor da casa, porque faz muito frio lá no inverno. Então, eles precisam de aquecedor na casa até para sobreviverem. É uma questão de sobrevivência. Então, é algo que realmente não tem como você negociar. E basicamente só os russos têm isso ali. Entendeu? E os russos passam pela Ucrânia as tubulações que seguem para a Europa. E aí quais são as contestações da União Europeia quanto a isso? Por exemplo, a Rússia tem uma empresa, a maior de todas, chamada Gazprom. Ela é a maior empresa de gás natural do mundo. Ela tem 500 mil funcionários e o governo russo manda nas ações e controla tudo por trás. O presidente da empresa, Alexei Miller, é amigo pessoal do Putin e trabalha com o Putin. Ele é vice-ministro de energia da Rússia. O Putin, será que não tem ações aí? E como compensação, essa é a única empresa a poder usar os dutos de exportação de gás. Por isso tem um monopólio de exportação da Rússia. Então toda a exportação que a gente está falando aí para a Europa passa por essa empresa. Aí, Fabio, nos outros países, a Alemanha não pode ter a própria empresa e fazer os dutos e comandar ela mesma ali? Pode, ela pode fazer isso. Só que qual que é o problema? Ela faz isso, ela monta as empresas e a Gazprom vem e compra a maior parte das porcentagens, porque ela domina o mercado. Ela não deixa ninguém subir. Então ela monopoliza ali o mercado de gás e energia natural. Então, para ser mais exato, 43% do gás europeu é russo, certo? E 55% do gás alemão é russo. E aqui a gente destaca a Alemanha como um país bem refém da Rússia. E por isso eles não se posicionaram. Lembra que eu falei que eles não estavam se posicionando? Por isso, porque eles têm inclusive o interesse de uma construção entre os dois países. Eles queriam pular a etapa da Ucrânia. Eles não queriam mais passar por ali. Eles queriam uma ligação direta entre Rússia e Alemanha, que ia passar ali pelo Mar Báltico. Lembra que eu falei dos países bálticos? Sim. Ia passar pela Letônia, ia passar pelo mar e ia chegar na Alemanha. Nossa. Tendo uma distribuição mais direta e com menos custos, entendeu? Era uma manobra da Alemanha totalmente ao contrário da União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia está tentando comprar gás de outros locais para enfraquecer o poder da Rússia, para enfraquecer o monopólio. Enquanto isso, a Alemanha viu uma chance ali talvez de economia, né, de alguma parceria forte, fez essa escolha e agora tá meio que preso nisso, porque é uma grande construção, também não dá só para simplesmente abandonar do nada. Só que o Biden cobrou isso dos alemães. Ele cobrou que se a guerra se inicie, que seja cancelada essa construção.
Então, ontem, pela primeira vez, o chanceler da Alemanha falou que se acontecer a invasão na Ucrânia, ele vai cancelar essa conexão. Então, a Alemanha estaria tão refém quanto a Europa da Rússia. Porque se a Rússia, por exemplo, invade a Ucrânia, e aí vem a OTAN, invade pela Polônia, invade pela Romênia, a Ucrânia também, e começa a se meter na situação, a Rússia pode, como resposta, simplesmente cortar o gás de toda a Europa e deixar muita gente sem energia e tendo que usar carvão novamente, que aconteceu inclusive no ano passado, nem por questão de guerra política nem nada do tipo, foi porque faltou. A Rússia não conseguiu mandar gás suficiente para a Alemanha, para a Holanda e para outros países e acabou tendo que usar carvão em muitas casas para poder se aquecer novamente, tá ligado? Tipo, lenha, ficar pertinho ali da fogueira e é isso. E enquanto a União Europeia tá indo para esse caminho de comprar por fora, tem a Hungria, por exemplo, que fechou o contrato com a Gazprom com preços baixos por conta da situação. Ah, tá a galera virando as costas, vou lá, vou fechar mais baixinho e vou garantir meu gás aqui. Bom, então a gente tem o gasoduto Nord Stream 2, que é enorme, que vai sair lá da Rússia e vai para a Alemanha, que está em jogo agora. A gente tem a fronteira da Ucrânia, que está em jogo. A gente tem a fronteira da Polônia, que está em jogo. A gente tem a Bielorrússia, que tem já tropas no local. A gente tem também a Rússia. Temos 3 países bálticos, certo? Já são 8 países envolvidos aqui. A gente tem a própria Alemanha, que está ali próximo e que de alguma forma pode se envolver. E temos ainda a influência de França e Inglaterra muito pesada, do Reino Unido. E lá no Reino Unido eles não estão tão presos assim com os russos. Então por isso eles estão descendo a Lapa, eles estão sendo mais diretos, estão sendo muito mais incisivos. E por medo do confronto e por medo da escassez que vai ter o gás está subindo de preço. Por quê? Porque na Alemanha, na Holanda, em todos os países, eles têm um reservatório de gás, que é inclusive para comprar o gás quando está mais barato. Entendeu? Eles compram bastante, guardam e depois a Rússia aumenta o preço e os países que não guardaram vão pagar caro. E eles vão ficar ali com uma economia durante um tempo, entendeu? Eles têm esses reservatórios. Só que os caras já estão vendo que vai subir o preço e estão começando a subir o preço antes para... Você entendeu? Ah, já tá, tipo, é o mercado, né? O mercado se regula assim. O preço que vale o produto é muito ditado pelo valor que ele tem. E se tem o medo dele se tornar algo escasso, que vai ter dificuldade de encontrar em breve, as pessoas vão subir o preço. Aí você fala, pô, então pra Europa tem um impacto gigantesco tudo isso. Tem um impacto muito gigante. E no Brasil, qual que pode ser o impacto, né? Bom, o Brasil, por exemplo, importa petróleo. Apesar do Brasil produzir muitos milhões de petróleo, mais de 600 milhões de petróleo ali no ano, uma média de 500, 600 milhões, o Brasil ainda importa cerca de uns 50, 60 milhões. Aí você fala, ué, por quê? Se produz tudo isso. É que o Brasil não consegue mais refinar. Então, por conta disso, ele acaba importando, mas boa parte vem da China e do Oriente. Tem uma partezinha ali que vem da Rússia, que é muito influente nesse mercado de petróleo, tá? É a segunda maior produtora de petróleo do mundo e ela pode mexer muito no preço. E aí, o que acontece? O mercado pode simplesmente operar a favor do crescimento. Falar assim, pô, pra nós é bom. Tipo, você entendeu? Sim. Tipo, tá o mesmo preço de custo e a gente pode aumentar porque os russos estão inflacionando. Eles são dono de boa parte do mercado, vão fazer isso também. Quem teria o poder de fazer isso? De combater os russos, de equilibrar o preço, de manter lá embaixo? Uma organização chamada OPEP. Não são necessariamente aqueles países que são os maiores. Os Estados Unidos não tá lá, por exemplo. O Brasil não tá lá, por exemplo. Mas países muito grandes que produzem mais de 50% do mercado se juntaram e tem esse grupo, a OPEP. Se a OPEP falar assim, putz, tá aí, vamos ganhar mais dinheiro nas costas da mudança do Putin. Vai ter uma mudança de preço. E aí vai chegar pra gente. Aí sim. E aí a gente já tem a previsão de especialista falando que a gasolina pode bater R$10. Nossa! 10 pila. Então, é isso. Porque o mercado global é muito conectado. Se o mundo estiver disposto a pagar $2 por um litro de gasolina, você entende? O brasileiro vai ter que pagar $2 por um litro de gasolina. Nossa. Porque as empresas que tiram petróleo daqui, elas têm que fazer lucro. Então elas vão vender para aqui pagar mais. E para o brasileiro conseguir comprar, ele vai ter que pagar o preço que estão pagando. Verdade. Você entendeu? Verdade. Então é por isso. Por a gente ter o nosso petróleo, por a gente ter a nossa gasolina dolarizada, a gente vai ter um aumento muito grande. Outra coisa que acontece, caso realmente tenha toda essa treta, caso a gente tenha uma guerra em definitivo, o dólar aumenta muito, tá? Inclusive o dólar já está tendo um aumento comparado com várias moedas no mundo, porque as moedas estão começando a comprar o dólar, com medo da própria falência. Imagina, mano. Países que estão ali mais ou menos já estão comprando dólar porque estão com medo do que pode acontecer, entendeu? Então, daqui pra frente, se a gente vê, por exemplo, mais ameaça, se a gente vê mais confronto, mais posicionamento forte dos líderes um contra o outro, a gente vai ter muita gente comprando dólar, o dólar subindo o preço, qualquer importação que o Brasil faz fica totalmente mais cara, certo? Verdade. A gente é um país que importa muito, tudo a gente importa, quase todo tipo de tecnologia a gente tem que importar. Então, por exemplo, Tudo ia subir, né? celularzinho já era. Notebook, TV. Notebook, TV, tudo isso ficaria muito mais caro. Bom, inclusive outra coisa que pode acontecer caso suba o preço aí da gasolina para um valor desse, né, é que
tudo que tiver nas prateleiras vai subir o preço. Claro. Porque aqui no Brasil a gente não tem sistema de trem, a gente não tem uma linha férrea muito ativa, e a gente usa basicamente as BRs, as rodovias, né, para poder distribuir através dos caminhões. Se o caminhão tá pagando mais caro no diesel, ou se estão pagando mais caro na gasolina ali no transporte entre mercadinhos dentro da cidade, entendeu? Se estão pagando mais caro no combustível de forma geral, esse preço vai ser repassado, entendeu? O cara não tem como... O cara tem que repassar. O cara repassa para frente. Aí vai para quem? Aí vai para todo mundo que compra. Aí, por exemplo, o cara do mercado que compra tomate pra caralho, o mercadão que você vai, ele compra tanto tomate que vem um caminhão entregar só tomate. Sim. Você entendeu? Esse caminhão que veio entregar só tomate já vai embutir um preço. Então o tomate vai lá pra cima. Aí você fala, pô, mas é só o tomate, pô. Não dá pra deixar de boa e corrigir com os outros pra manter o cliente? Se fosse só tomate, sim. Só que tudo que vem de caminhão vai subir o preço. E tudo vem de caminhão. É verdade. Então tudo sobe o preço, tá ligado? Então é um medo muito grande de todo esse confronto. Em alguns países, igual a gente falou, o medo é de destruição, o medo é de fome, o medo é de frio, são medos bem maiores. Mas aqui o nosso impacto econômico também pode gerar muito desemprego, que gera fome, que de certa forma também gera violência. Então também é justo o nosso medo, né? Mas qual que é a relação entre Brasil e Rússia e Brasil e Ucrânia? Brasil e Ucrânia não tem muita relação, além do interesse brasileiro na tecnologia astronômica dos ucranianos, então basicamente eles querem esse tipo de acordo por ali, e com os russos já é diferente, né? Com os russos a gente tem uma relação muito mais forte envolvendo o agronegócio, eles consomem muito da nossa água, consomem muito nossa carne, e a gente também consome muitos fertilizantes deles. Aí você fala, mas por que o Brasil tem que se meter nisso? Necessariamente o Brasil não teria que se meter, mas o Brasil pode ser pressionado a tomar uma atitude, igual a Alemanha foi pelos Estados Unidos. Então o Brasil, além disso, tem um outro detalhe muito importante. O Brasil entrou para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O que é esse conselho e como ele funciona? Esse conselho é o único órgão dentro da ONU, certo? A ONU é a reunião de todos os países que determina se um país está em guerra, se tem que continuar a guerra, se não tem. Tudo tipo em prol da paz para não ter mais uma guerra mundial igual foi antigamente. E esse é o único órgão dentro da ONU que o que ele decide, que as decisões tomadas ali são obrigatórias para os 193 países que pertencem à ONU. Caramba, ele tem o poder total, então. Tem um poder muito forte. E são 15 países que participam. Desses 15 países, a gente tem China, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França. Esses 5, eles nunca saem de lá, tá? São 5 que estão sempre lá. Eles são fixos. A gente tem outros 10 que estão sempre revezando. Esses outros 10, cada um recebe uma vaga que dura 2 anos. Então, passou 2 anos, vem outro país ali e entra naquela vaga. Nunca é o mesmo? Nunca vai ser no mesmo, vai trocando para ter essa diversidade e a pluralidade dentro da ONU, né? E, inclusive, são trocados 5 em um ano e 5 no outro. Então, todo ano tem 5 países novos entrando por ali. O Brasil entrou ali, tem um mandato ainda de 2 anos, e ele tá nesse conselho que pode decidir muita coisa, como, por exemplo, se um país merece ou não ter uma invasão militar e alguma medida ali de proteção, entendeu? Em um debate entre os países, você precisa de 9 votos para que uma decisão seja aceita. Então, a gente precisa de 9 países de dentro desse conselho que concordem, por exemplo, no início da guerra, ou no fim da guerra, ou em uma atitude mais severa contra a Rússia, ou em uma retaliação contra a Rússia, ou uma retaliação contra a Alemanha. A gente não sabe qual caminho vai tomar, uma retaliação contra a Ucrânia, a gente não sabe, né? Tipo, qualquer tipo de decisão do tipo, esse conselho pode decidir. A gente precisa de 9 países, igual eu falei. 3 deles são membros da OTAN, Estados Unidos, que é um membro fixo, Albânia e Noruega, que são rotativos e estão lá. E tem a Rússia, que também participa do conselho. E além da Rússia, a gente tem a China, que também é parceira da Rússia. Então, vai ter um debate muito forte também dentro desse conselho. E por fim, o presidente Bolsonaro já tinha uma viagem marcada em um encontro com o Putin, né? Acho que é interesse de lei e tudo mais, sabe? Nem tem nada a ver com a guerra não, tá ligado? Tanto que ele marcou bem antes e isso virou um problemão. Porque ele vai pra lá, ele vai estar no meio do momento onde todo mundo só quer falar sobre isso, todo mundo só quer perguntar sobre isso pro Putin, e aí ele foi meio que proibido de falar sobre isso. Porque se ele falar sobre isso, qualquer um que falar sobre isso vai estar colocando em risco o país, porque o outro país está muito sensível. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão muito sensíveis. Se você falar alguma coisinha que ofendeu a Rússia ou a Ucrânia, você já vai virar um inimigo do cara, tá ligado? Não é isso que a gente quer pra gente. Então, Fábio, por que ele não desmarca essa reunião, deixa pra lá? Porque se ele também desmarcar e falar assim, não quero ir porque vai rolar um confronto, ou porque pode rolar um confronto, pode parecer que o Brasil não apoia ou não tolera a atitude da Rússia de falar que pode invadir a Ucrânia, de alguma forma, entendeu? Tipo, todo caso que não for pensado já pode ser tomado como um lado, né? Porque já tá tomando um lado, então se tiver uma invasão, se tiver uma guerra, quer dizer que vocês estão contra a Rússia, é isso? É foda. Você entendeu? Mano, então ele tem que ir lá no dia 16, tem que fazer a carinha de bom moço e... falar sobre o que ele tem que falar, não e tocar no isso, assunto, né? E torcer. Bom,
Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual o próximo vídeo do canal. Valeu, é nóis!